delícia, gente. Uma nova sexta-feira gostosa e estamos juntos novamente. Obrigada, obrigada por participar, por compartilhar dessa gente tão gostosa que eu sempre trago para vocês. Para mim é um prazer imenso. Espero que seja igualzinho para vocês. Vamos então à frase do dia que tem relação ao nosso entrevistado de hoje. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, e sobre esse sonho ele lança toda uma força de sua alma, vejam só, todo o universo conspira a seu favor. Parece uma frase bem atual dos dias de hoje, de nova era, mas vejam só, a frase é de Johann Goethe. Então, espiritualidade, sonhos, energia, tudo isso que transforma o nosso dia sempre existiu. A gente que às vezes não presta atenção. Pense bastante nessa frase, sonhe muito, sonhe hoje, amanhã e para sempre. E nós vamos agora falar com esse nosso entrevistado, mas antes dizendo quem ele é. Ele é um personal trainer, ele é um professor de musculação, ele é sócio de uma empresa de assessoria esportiva, ele é integrante de uma trupe de palhaços, ele que é formado em licenciatura em Educação Física aqui na FESB, bacharelado pela Unifia, que é a Faculdades Integradas de Amparo, Universidade Integrada de Amparo ou Faculdades Integradas de Amparo. Ele que está cursando ainda a pós-graduação na Universidade Gama Filho, cujo exercício físico, cujo trabalho principal dele é o exercício físico aplicado à reabilitação de cardiopatas e populações especiais. Ele ainda que é professor de Mate Pilates 1 e 2, faz treinamento funcional pela Core 360, faz parte da oficina de palhaços, fez curso de improvisação, curso de arco e flecha pela Federação Brasileira de Arco e Flecha, fez curso de sobrevivência na selva, yoga, corrida, musculação, arborismo e tantas outras coisas mais. Meu querido Guilherme Teixeira. Sou eu. É você, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo meu, Seja Sônia. muito bem recebido, meu Obrigado, filho. obrigado. O prazer é todo meu. Vamos começando a falar de você, com você, pelo que você se tornou. Sim. Quando eu digo isso é o seguinte, não me importa todo o mais, todo o resto, porque isso tudo é resultado do seu ser, da sua essência. Eu quero saber como é que foi a sua infância. Bom, minha infância, eu sou natural de São Bernardo do Campo. Foi uma infância muito gostosa, muito divertida. Sempre lidei muito com fantasia, com lúdico. E durante essa etapa eu aproveitei bastante. Eu tive a oportunidade de desenvolver tudo que uma criança precisa desenvolver. Graças a Deus eu pude desfrutar de momentos muito bons com minha irmã, que eu tinha uma irmã que é praticamente a mesma idade do que eu, um ano mais velha só, e muitos primos. A Mariana. Mariana. E durante essa etapa da minha vida eu pude viver o que a criança tem que viver mesmo, a parte de fantasia, lúdica, brincar, se divertir, aprontar bastante, dar trabalho para a mãe, dar trabalho para o pai. O que é muito normal. É normal e é gostoso, né? Depois a gente tira a onda deles. Mas você tem mais 2 irmãos. Tenho mais 2 irmãos. Eu tenho a Mariana, é a primeira irmã, tem 29 anos hoje. Tem a Marina, que tem 15 anos. E o Cadu, meu pupilo, cachorrão, tem 11 anos. Quando você fala de pupilo, do Cadu, do pequenino de 11 anos, por que você chama ele de cachorrão? Ah, porque a gente é muito próximo, né? E a gente sempre botou um apelido um no outro. E meu apelido aqui em Bragança é Tubarão. E aí meus amigos costumavam chamar ele de caçãozinha, de sardinha. Entendi. E eu não achava legal, então eu comecei a chamar ele de cachorrão. E como o cachorro é o melhor amigo do homem, o meu irmão é um dos meus melhores amigos. Que bom que você seja mesmo esse espelho para ele, viu? Com certeza. Agora eu queria saber de uma coisa que mexe comigo e mexe com os nossos telespectadores. Você teve sonhos como menino? Tive bastante, Teve? muitos sonhos. Acho que
sonhar é bom, né? A gente precisa criar sonhos e sonhos plausíveis, sonhos que você consiga alcançar. Mas naquela época você não sabia o que seriam plausíveis. Ah, mas, por exemplo, quando eu era muito pequeno, eu tinha o sonho de ser palhaço, por exemplo. É uma coisa que eu queria buscar. De onde surgiu esse sonho, essa vontade? Esse sonho surgiu, Sônia, foi quando eu tinha 7 anos de idade. Eu estava participando de uma feira de ciências no Colégio São Bernardo. E eu lembro que quando terminou essa feira de ciências, minha mãe foi me buscar na escola, mas não era o momento certo de me buscar, tinha algumas coisas para fazer. E ela me entregou um presente. E você sabe como que é criança, né? Quando ela entregou o presente, era uma coisa quadrada, assim. Eu olhei e falei, nossa, deve ser uma coisa chata pra caramba. Deixa eu abrir. Eu vi o livro. O livro, ele estava lá, O Menino que Queria Ser Palhaço. Esse livro despertou a minha vontade de ser palhaço. Até hoje foi o único livro que eu li. Mentira, não foi. Ah, bom, já ia assustar. Já li mais alguns livros, sim. Mas foi ali que deu um start, deu aquele feeling de... que eu sempre gostei de circo, mas o circo engloba diversos artistas, né? E aí, quando eu ganhei aquele livro foi que deu o boom, que ele acendeu a chaminha que precisava para eu dar início a realizar esse sonho. Porque palhaço tem muito a ver com alegria, tem muito a ver com sonho, tem muito a ver com criança, com infância. O palhaço é aquele personagem que traz tudo isso para um garoto, para uma garota, né? E quando você falou o nome desse livro, se não me engano, é do Palhaço Arrelia Pimentinha. Sim. Quem é assim da minha geração vai lembrar. É isso mesmo? Palhaço Arrelia. Palhaço Arrelia. Fez alegria, pelo menos da minha geração, da anterior e talvez da posterior por muito mais tempo. A minha participou. Também? Participou. Que delícia. Mas a infância passa, a infância acaba e a gente cresce. Guilherme, com quantos anos você começou a trabalhar e aonde? Bom, meu pai, ele sempre teve empresa, né? Na verdade, ele abriu a empresa quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos de idade. E eu sempre ia lá fazer mais bagunça, né? É uma loja de material de construção, então aquilo para mim era um parque de diversões, né? Lá em São Bernardo? Lá em São Bernardo do Campo, no Rude Ramos, no bairro Rude Ramos. E eu acabei criando muita independência, saía de casa, ia até a loja a pé, fui criando uma certa liberdade, que até com os 14 anos meu pai convidou para trabalhar com ele, para começar a ter meu dinheiro, fazer minhas coisas. E eu sempre comecei a querer ter mais liberdade, né? Independência. Ser mais independente. E com 14 anos meu pai me convidou para trabalhar e eu comecei a trabalhar aos fins de semana só. E conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando pelo assunto. Eu sempre gostei muito desse lance de material de construção. Meu avô era carpinteiro, então eu tinha algum acesso a alguma coisa, pegava o martelo do meu avô, quebrava a casa inteira, quebrava escada. Bem moleque. Bem moleque. E foi despertando um certo gosto também em trabalhar ali com ele, porque eu trabalhava com o meu pai e um tio. E esse tio também era muito amigo. Somos 2 pais, eu digo. Então a gente comecei a aprender muita coisa ali já. Com 14 anos já iniciei o trabalho com responsabilidade, de verdade, pode dizer que foi um trabalho a partir dos 16 anos. Mas o que você fazia, Guilherme? Era uma loja de material de construção. E... Trabalho pesado? Tinha trabalho pesado, só que esse meu tio Edson, ele se aproveitava um pouco do momento, né? Eu estava em formação e tinha que, por exemplo, carregar cimento. Ele me chamava e falava, vamos lá carregar cimento. Eu falei, imagina, não vou aguentar um saco. Não, você aguenta. Aí começou carregando um saco de 20 quilos. Faz força, fazia força. Aí ele, não, você aguenta mais que 20 quilos, põe mais um saco. Não acredito, com 17 anos. Com 16 para 17 já. 16 para 17. E aí tinha que fazer a entrega, vamos carregar o carro, vamos carregar o caminhão. E aí eu ia junto. Mas você já era fortinho assim, né? Eu era magrelinho, mas era forte. Não tinha hipertrofia muscular, que seja uma pessoa mais forte, mas eu desenvolvi bastante força por causa disso, né? Ter que trabalhar carregando peso. E nessa brincadeira que ele fazia, você não aguenta, ele criava um desafio para mim. E ao criar esse desafio, eu queria sempre superar. Então, através dessa metodologia que ele usou comigo, eu fui desenvolvendo o gosto pelo trabalho. E o gosto principalmente pela musculação. Pela musculação. Você começou aí, né? Com 17? Foi, com 17 anos. Eu já tinha uma certa força, já era forte funcionalmente para fazer essas entregas, para carregar sacaria, para fazer entrega de canos, essas coisas. E com 17 anos eu ingressei na academia.
E aí eu percebi que eu tinha uma certa força já, diferente de um amigo meu começou comigo, o que ele sofreu para passar pelo período de adaptação, o meu período de adaptação foi muito rápido. E através do trabalho objetivo, centrado com um objetivo que eu tinha, que seria hipertrofia muscular, por já ter força, eu comecei a desenvolver bem rápido. E aí fui desenvolvendo mais uma paixão. Mais uma paixão. Mais uma paixão. Mas essa paixão não era um sonho de infância? Não, eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com alguma coisa relacionada a esporte, mas por algumas questões minha mãe nunca aprovou. Ela falava que não, educação física não é para você, seu pai tem comércio, não é legal. Então ficava aquela pulguinha atrás da orelha. Ficava como um hobby, na verdade. E na verdade começou como um hobby, né? Aos 17 anos eu comecei a praticar musculação como um hobby. Eu não imaginava ainda que eu teria uma mudança de direção a ponto de ser personal trainer hoje. Você percebe como as coisas na vida, Gui, elas acontecem assim, durante a sua adolescência, a sua infância, e a gente não se apercebe disso. A gente não se dá conta de que isso vai fazer parte, mesmo que as aparências levem para um outro caminho, parecem levar, você começa a fazer seu caminho, você começa a viver o seu sonho bem cedinho. A vida tem que ser vivida, né? E apesar dos seus pais, porque ambos eram contrários a você cursar educação física, né? Sim. Porque a visão deles era outra. A nossa perspectiva de vida ali era outra, né? A gente trabalhava com comércio, tinha loja, não tinha como eu falar, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou treinar. E mesmo porque, Gui, todo pai, quando já tem um negócio formado e tem seus filhos, na cabeça dele ele imagina que você vai seguir, vocês vão seguir o mesmo caminho, vocês já vão encontrar alguma coisa pronta, feita, de mão beijada. Mas a vida é muito engraçada e cada um é cada um. Né? Eu que tenho os meus 4, eu vejo, cada um é diferente do outro. Né? E você conhece todos, você sabe. Sim. Nenhum é igual a nenhum. Então, numa família, cada um segue um tipo de religião, uma crença, um gosto, a própria vida. E são essas asas que a gente respeita. É por isso que você está aqui, Gui. Porque você é um exemplo que eu gostaria de estar mostrando durante todo o nosso programa, durante todos os nossos 4 blocos, que tipo de pessoa especial, que tipo de essência gostosa, que tipo de carinha que seguiu um sonho mesmo, a revelia dos pais, que é uma coisa muito normal. Você soube ser forte que eu digo não nos seus músculos, que você é bem forte, mas forte nas decisões. Sim. Isso tem um peso muito grande e é isso que a gente quer mostrar aqui. Seguir a vida, seguir o caminho, tendo um objetivo lá no final. Então é por isso que eu digo, os resultados, você pode vir a ser presidente. O que me interessa é saber que tipo de pessoa, que tipo de ser é esse, que teve algum sonho lá atrás e chegou lá. Quer dizer, como é que foi esse caminho? Como é que foi essa batalha? Como é que foram esses campos de batalha? E né? o percurso é gostoso, né? E o percurso é a escola. Para mim, a escola é exatamente isso. É este caminho. Fale um pouquinho da sua adolescência, uma coisinha assim, rápida. Rápida. Bom, minha adolescência foi muito boa também. Eu sempre estudei em colégios religiosos, né? Minha mãe sempre prezou por isso. E me colocou no colégio adventista, em Santo André. Eu falo que eu aprendi a ser mais arteiro ainda, apesar de ser adventista. E foi uma adolescência bem legal. Por eu começar a trabalhar muito cedo com os meus pais, eu adquiri uma certa independência, uma certa liberdade. Então, os 16, 17 anos, já tinha liberdade para sair de casa, voltava mais ou menos na hora que eu queria, podia passar do horário, ao contrário da minha irmã, eu já não podia mais passar do horário, eu tinha uma certa liberdade. E a adolescência foi gostosa, porque na adolescência, quase para a juventude, que eu comecei a me identificar mais com essa área de esportes e musculação, né? Eu praticava futsal, praticava handball, mas esses esportes não me completavam ainda, não era uma coisa que eu queria seguir com toda certeza. E aí, aos 17 anos, eu me ingressei na musculação, que hoje além de fazer o meu ganha-pão, é uma coisa que eu pratico praticamente diariamente, porque eu gosto, eu sei os benefícios que trazem, e é bom você entender o seu corpo, ter o conhecimento corporal.
consciência corporal sua, saber onde você pode chegar, onde você não pode chegar, criar novos desafios para você mesmo. E foi uma adolescência, foi gostosa, passei junto com grandes amigos em São Bernardo, Santo André, eu andava muito em Santo André também. E foi gratificante. Foi tranquila, Foi né? tranquila, não dei muito trabalho não. Agora eu vou dizer uma coisa para você e para os nossos telespectadores. Acabou. Vai tomar um suquinho, um cafezinho, mas volte logo. A gente volta já já.